Hi! Hoje é dia de estreia no canal porque hoje a gente vai começar o Via Gay! A ideia é que a gente vai ter alguns vídeos do canal que vão ser voltados para o público LGBT, seja com dicas de viagem ou seja com dicas de como é morar em alguns lugares. Primeiro vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Noruega, que é um país, já adianto que é muito bom ser gay lá, é muito de boas, tranquilo. E eu tive a oportunidade de passar lá a Semana do Orgulho LGBT, e eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi essa experiência. Solta a vinheta nova! Semana passada a gente teve uma polêmica com o Santander Cultural lá de Porto Alegre, que teve nossa primeira grande exibição queer, sendo que é 2017, e no Brasil a gente ainda tá com nossa primeira grande exibição queer no século XXI. Como se não baixasse o atraso, um grupo de conservadores falou que as obras de lá, elas eram uma apologia à pedofilia e eram cristofóbicas, e eu não vou entrar muito no mérito de se elas eram ou não, elas não eram, mas aqui no link da descrição tá falando um pouco dessas obras, quais foram as obras controversas e por que elas não eram com apologia à pedofilia e por que elas não eram cristofóbicas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como é ser gay na Noruega e como é que foi essa minha experiência na Semana do Orgulho LGBT lá na Noruega. Acho que é um relato bom pra gente ter em mente que é possível tudo melhorar, né? Porque 50 anos atrás a Noruega não era esse país tão aberto aos homossexuais e aos transexuais, e hoje em dia as coisas melhoraram com muita luta e muita conquista. Então, lá na Noruega, sempre com quesito de lei, sempre foi uma coisa muito mais avançada que os outros países. Desde 1972 as relações homossexuais elas são permitidas, e desde 1993 eles fazem registros entre casais do mesmo sexo, de união. Mas o casamento homoafetivo foi realmente instituído apenas em 2009. A adoção é permitida, existem leis contra a homofobia, existem leis contra a transfobia, e também os transexuais e as transexuais podem mudar legalmente de sexo sem problema nenhum, inclusive com apoio institucional. Se bem que no Brasil a gente tem alguma dessas coisas, né? A gente já tem a coisa com nome social, a gente já pode casar, mesmo que não seja uma lei, a gente já pode adotar. Mas o que mais impressiona lá na Noruega é o respeito do dia a dia mesmo, porque aqui no Brasil todo dia tem LGBT sendo violentado, né? Então é bem normal, por exemplo, você tá andando na rua e você vê um casal homossexual e que tá com suas crianças e tipo, ninguém liga, todo mundo realmente tipo, caga pra essas pessoas do que você está fazendo. Então, inclusive eu estava lá com o Tomás em Oslo e a gente andou de mão dadas, bem divas, e ninguém ligava, porque, gente, por que ligar, né? Pois é. E eu tive a grande oportunidade de visitar e participar da Semana do Orgulho LGBT de Oslo, que é a grande semana do Orgulho LGBT de toda a Noruega, né? E lá realmente é uma semana, não é só um dia, não é só o dia da parada, na verdade é um tempo, são 10 dias, nem são 7, são 10, que as pessoas discutem sobre igualdade de gênero, sobre preconceito, homofobia, transexualidade, todas essas coisas assim, eles discutem, a cidade inteira está mobilizada. Você vê bandeirinhas como aquela ali que está na televisão, em todos os lugares, seja nas instituições, até a igreja tem bandeirinha LGBT, tem bandeirinha dos transexuais, tudo tá colorido, é a coisa mais linda do mundo ver isso. Uma das melhores coisas da Noruega, na verdade, é ser institucional a causa. Eu estive lá na Noruega por causa de uma escola de verão que eu participei, da Universidade de Oslo, e na universidade a gente tinha várias discussões sobre isso, sobre essas questões de gênero, e também a gente teve uma recepção lá onde entregam o Nobel da Paz. Eu surtei nesse dia que eu estava dentro de onde entregavam o Nobel da Paz, e lá a prefeita deu boas-vindas a gente, porque éramos super chiques e privilegiados. Ela sempre reafirmava como era importante a diversidade sexual na Noruega e o respeito, já que estávamos na Semana do Orgulho LGBT. Gente, pra vocês terem noção, eu fui para um evento de uma drag queen que fazia cosplay da Madonna. Vai ter mais, porque isso já era maravilhoso. Uma drag queen que faz cosplay da Madonna dentro da prefeitura. E tinha uma exibição de arte queer, controversa, mas é arte, dentro da prefeitura. E as pessoas achavam maravilhoso, porque a prefeitura estava servindo como um palco de discussão institucional sobre as causas LGBT. Lá ninguém foi lá reclamar e fazer baderna na porta, porque a prefeitura estava apoiando isso. Eles votaram por aquele prefeito, por aquela prefeita. Lá na Semana LGBT, eles tinham 3 tipos de eventos. O Pride Park, o Pride House e a Pride Art. Liga a tecla SAP aqui depois. O Pride Park era uma grande praça, na verdade, no centro da cidade, no centro de Oslo, perto ali da prefeitura, que existiam vários estandes, várias lojinhas, restaurantes, enfim,
todo tipo de coisa em que as pessoas iam lá, entravam nesse parque para visitar coisas, comprar coisas, falar com as pessoas. E também tinham várias instituições, inclusive a do Exército. Eu fiquei meio impressionado porque quando eu tava caminhando, eu cheguei lá, vi aquele stand assim do Exército, vi um soldado maravilhoso, e daí eu cheguei e fiquei curioso se ele estava fantasiado de Village People ou se ele realmente era do Exército, né? Mas em Noruega, fui lá perguntar. E daí ele realmente era do Exército e ele estava lá representando a instituição com outros soldados e outras soldadas para dizer que a diversidade sexual lá é bem vista e que eles realmente não se importam se tiver homossexual ou transexuais, e que as pessoas não precisavam se sentir receosas de entrar pro exército por sofrer homofobia ou transfobia. Inclusive, ele foi o cara que me indicou as baladas que iam ter à noite lá na semana do orgulho LGBT, mas que eu não fui porque eram muito caras, mas essa coisa sobre o custo de vida na Noruega vai ser para outro vídeo. Lá também tinha um palco em que vários artistas LGBT se apresentavam, então tinha muita música, muita dança, tinha teatro. Era uma coisa bem legal, que as pessoas iam lá ficar de boa, tomando sua cerveja, depois de fazer umas comprinhas de coisas bem coloridas e se divertir lá no parque, passar uma tarde no parque. Tinha muita família, muita criança, muito idoso. Era um ambiente bem legal para ficar. A outra coisa que tinha era a Pride House, que era dentro de uma livraria que chamava Eldorado, que era uma livraria maravilhosa, lindíssima por sinal, e que eles abriram esse espaço para que as pessoas fizessem parte do evento e da Semana de Visibilidade LGBT. E lá eles tinham várias discussões. O problema é que a maioria delas era em norueguês, e eu não falo norueguês, mas algumas delas eram em inglês e eu participei delas. Então tiveram várias discussões sobre, por exemplo, ser homossexual na era do Trump, que foi uma das que eu fui, que foi bem legal e que eles realmente tentavam incentivar essa discussão sobre o que é ser gay e o que é ser transexual no mundo inteiro. Lembrar, assim, do resto do mundo, apesar deles terem uma vida melhor lá na Noruega, lembrar de como é no resto do mundo. Eu participei de um open mic, que é, na verdade, quando eles pegam o microfone, botam lá no palco e qualquer pessoa pode chegar lá no palco e falar o que quiser. Nesse open mic era sobre coming out story, sobre sair do armário. Inclusive, eu fui uma das pessoas que fui lá e contei minha história de como foi sair do armário, como foi aqui no Brasil. E tinham vários estrangeiros que falavam sobre isso. Foi um evento bem legal, bem interessante, bem bonito, porque tinha gente do Iraque, do Sudão, do Irã, contando suas histórias de que inclusive se mudaram para a Noruega porque eram perseguidos em seus países por serem homossexuais. E o outro que era Pride Art, que era como se fosse a parte de arte LGBT. Era em várias cidades, vários lugares da cidade ocorria esse Pride Art, em que eram exposições, geralmente dentro da prefeitura, exposições de arte, pintura, escultura, música, como eu falei, a drag queen que fazia cosplay da Madonna dentro da prefeitura. Então eram umas coisas bem legais que aconteciam de autoria de artistas LGBTs e que as pessoas iam, visitavam e respeitavam tudo aquilo, porque as pessoas consomem arte há muito tempo. O grande problema é que no Brasil as pessoas nunca consumiram arte, não sabem o que é arte, não lembram que arte tem esse motivo que é deixar a gente um pouco inquieto mesmo, e querem falar besteira, né? A semana foi fechada com chave de ouro com a parada LGBT. A parada LGBT de lá é bem diferente, então é uma coisa bem mais calma, sem música. Na verdade tem música, mas eram mais bandinhas, uma coisa mais calma assim, sabe? E inclusive várias instituições desfilavam, inclusive a polícia, as forças armadas, a universidade. Minha universidade inclusive me deu essa camisa maravilhosa aqui para a gente desfilar. Então eram mais umas coisas meio de carros alegóricos mesmo, uma coisa mais colorida. E eu acho que essa coisa de ser mais calmo é um reflexo dos próprios avanços da sociedade norueguesa, né? No Brasil a gente realmente precisa de uma coisa mais afrontosa mesmo, em que as pessoas possam se amar na rua, porque normalmente nos outros 364 dias do ano a gente não pode fazer isso, né? Então realmente não venham comparar a parada LGBT da Noruega com a do Brasil, dizendo que a daqui é mais promíscua, coisa do tipo. Não venham com isso nos comentários no vídeo, porque são apenas diferentes e refletem realidades diferentes. Resumindo, é muito bom ser viado, mas é muito melhor ainda ser viado na Noruega, porque lá você sabe que você não vai tomar uma surra se você der as mãos ao seu namorado, você sabe que você não vai ser motivo de chacota da polícia se você for denunciar homofobia, você sabe que você vai ser respeitado, que as pessoas não ligam muito pro que você faz na vida e que estão sempre torcendo para que as coisas melhorem. Não é essa ideologia toda, essa coisa linda, com certeza deve ter pessoas que são preconceituosas na Noruega, mas a grande maioria não é. Então fiquem ligados para nossas dicas, a gente tem vídeo toda terça e sexta, 11 da manhã, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem, ajudem o canal a crescer e muito obrigado, beijos de luz, nos vemos no aeroporto.